Olá, eu sou o João Wachelk e essa é a nossa aula sobre semiótica e psicologia social. É a nossa última aula aqui do nosso curso de psicologia social. E é uma aula um pouco diferente, né? Diferentemente dos outros assuntos que nós trabalhamos no curso. Para começar, a semiótica ela não é propriamente um campo, uma teoria, um fenômeno da psicologia social. Eu deixei esse último assunto aqui para o final, porque é mais assim uma introdução, uma proposta, digamos assim, uma sinalização, acho que uma discussão interessante que eu gostaria de fazer, uma tentativa de interligar uma disciplina, a semiótica, com a psicologia social. Eu acho que tem tudo a ver, algo que eu venho estudando mais recentemente, o que eu estou estudando agora, pelo menos no momento que eu estou fazendo essas aulas aqui, e me surpreende o quanto que a semiótica ela não seja abordada diretamente na psicologia social, porque para mim acho que ela fornece uma base filosófica, uma base conceitual muito boa para lidar com os fenômenos do pensamento, que são pensamento, das práticas, né? Questão dos signos, né? Ao lidar com um modelo da mente, digamos assim, propor um modelo da mente, a semiótica ela acaba se mostrando como uma base muito pertinente para estruturar não só a psicologia social, mas a psicologia. No entanto, é polêmico, é algo que a gente não vê, a gente vê de vez em quando alguns autores que têm uma ênfase um pouco maior e se inspiram e alinham um pouco mais suas teorias com algumas perspectivas da semiótica, alguns conceitos da semiótica, mas de modo geral é algo que fica um pouco alheio, né? A semiótica ela é um campo, uma disciplina mais ligada ao pessoal da linguística, ao pessoal da comunicação, muitas vezes de forma mais aplicada, né? Então, é mais assim E também é uma aula que não vai trabalhar de maneira tão aprofundada alguns aspectos mais estabelecidos. É mais assim apontar um caminho, apontar algumas coisas. Então, diferentemente das outras também, no final eu vou indicar algumas leituras posteriores, né? E eu fico aberto também para qualquer discussão, qualquer conversa, porque é um assunto que me interessa muito. E então é um início de conversa que eu venho propor aqui. Eu deixei ela mais para o final, mas eu acredito que depois, quem se interessar, né, por esse campo, talvez veja até as outras teorias, repense alguns aspectos de alguns conceitos, alguns fenômenos que nós trabalhamos, sob o ponto de vista da semiótica, tá? Ou de uma psicologia social alinhada com a semiótica. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, identificar os textos básicos com que eu vou trabalhar. A semiótica ela é uma disciplina que ela não é muito fácil de achar assim um capítulo, um texto, tá? Digamos, que dê um panorama rápido, né? Diferentemente dos outros campos da psicologia social, os outros capítulos, outros assuntos que nós tratamos, eles têm uma síntese já bem redondinha, digamos assim, mas a semiótica é uma disciplina inteira, né? É uma maneira de pensar, uma maneira de fazer pesquisa, uma maneira de refletir, né? Uma parte importante dos fenômenos do ser humano. Então é complicado, também é um pouco diferente do que a gente vê em psicologia geralmente, mas eu vou trabalhar basicamente com dois textos que eu, inclusive, eu recomendo. Os dois são muito bons para quem quiser se aprofundar. Esse livro aqui, Introdução à Semiótica, de Winfried Nott e Lúcia Santaella, da editora Paus. Nesta aula aqui eu vou trabalhar precisamente com o capítulo 1, a semiótica e os signos, uma primeira orientação. E também da Edições Loyola, uma tradução legal do Hugo Volle, Manual de Semiótica, que na verdade é um livro, o Hugo Volle da Universidade de Turim, na verdade é um livro que é feito pelo grupo de pesquisa dele, não é só ele que fez não, apesar dele estar assinando. E eu vou trabalhar basicamente com a introdução, que é rapidinha ali, mas tem um comentáriozinho que eu acho interessante, a introdução dele, tem 2 páginas, eu acho, 2 páginas.
mas principalmente com o capítulo 2, signo. Esse aqui, ó. Capítulo 2, signo. Esse aqui, começa aqui. Então, esse é o que eu basicamente vou trabalhar. A semiótica é muito ampla, é um campo muito amplo, mas eu vou trabalhar um pouco essa noção de signo e tentar explicar por que eu acho isso importante para a gente lidar com isso na psicologia social e na psicologia, né? E o que nós vamos trabalhar então, né? Trabalhar um pouco essa definição, o que seria semiótica, trabalhar um pouco com como se apresentar assim tudo muito rapidamente, é um panorama do panorama, mas como se estudou o signo na história, definições de signos, modelos diádico e triádico, o triádico é o mais importante. Vou abordar um pouco o modelo do Saussure, né, que é fundador da linguística moderna, e depois eu vou focar mais na contribuição do Peirce. Eu falava antes da palavra também Peirce, né, mas o pessoal diz que o nome correto dele é Charles Sanders Peirce, P-E-I-R-C, tá? Eu gosto mais desse autor, eu já estudei vários pontos de vista na semiótica, mas de modo geral nós temos uma semiótica mais interpretativa. Eu poderia citar o Peirce, Umberto Eco, Patrizia Violi, e uma semiótica mais semiótica gerativa, semiótica estruturalista. Aí poderia citar o Greimas, tá? Eu estudei um pouquinho ali e tal, e eu bate mais comigo a perspectiva mais filosófica do Peirce. Eu vou trabalhar mais com isso, mas a semiótica é bem maior que isso, ok? Aí no Peirce vou trabalhar com o modelo dele de signo, questão de interpretante, a semiose, as tricotomias do signo que ele propõe, abordar um pouco a questão do pensamento, né? E aí tem bastante a ver com a psicologia, a questão do código, fazer uma relação final sobre de alguns aspectos que a gente viu na disciplina muito rapidamente também, com essas coisas da semiótica que a gente vai ver aqui, e também no finalzinho dar indicações de leituras posteriores que eu acho muito válidas para quem for, e necessárias, certamente indispensáveis para quem for querer saber um pouco mais desse campo, tá? Então, primeiro, de onde veio essa questão de semiótica, né? Porque não é algo que a gente vê muito no curso de psicologia. Então, como é que eu entrei em contato? Olha, eu estava na quarta fase, ou seja, no quarto período, quarto semestre do curso de psicologia. E aí eu fazia uma disciplina de psicologia cognitiva. O professor Rafael Raffaelli, né? Naquela época ali, eu gostava muito de psicologia cognitiva, ainda estava conhecendo, né? Quarto período, estava em 2002, né? E estava muito empolgado para a disciplina, mas o Rafael Raffaelli ele tinha um perfil um pouco diferente, ele não era um cognitivista, né? Mas ele se interessava por alguns aspectos da cognição, sob vários pontos de vista de vários autores, né? E nessa disciplina, como é que ele trabalhou? Ele separou as turmas em grupos e cada grupo teria que falar sobre a questão da cognição de acordo com o autor, né? E nesse dia em específico, era o primeiro dia de aula, era aquele dia lá que você vai no primeiro dia e já separa os grupos e cada um fica com um autor. Nesse primeiro dia aí, eu estava na época ali, né, sem namorada e tal, e acabei faltando, né, porque queria conhecer as caloras do curso de psicologia e tal, ver se eu tinha alguma chance ou coisa assim. E com isso eu faltei na aula. E aí quando falta na aula, aí você acaba entrando ali naquele grupo dos loucos ali, né? O grupo do pessoal que faltou, reúne todo mundo e o professor acaba decidindo quem faz qual o autor que nós iríamos fazer. E aí a gente foi designado, eu e uns amigos meus fomos designados para o grupo do Peirce, né? O cara que eu nunca tinha ouvido falar, né? Às vezes o pessoal escuta falar do Peirce, né? O cara da Gestalt terapia, mas Peirce eu nunca tinha ouvido falar, não tive escolha. E o Peirce era o fundador da semiótica, né? Que semiótica, que é isso? Aí eu fui estudar o Peirce ali, os textos eram um pouco difíceis, né? Mas eu achei a questão do signo e tal, eu não entendi muita coisa não. Não entendi nada não, não tinha base, né? Mas eu consegui lá dar um jeito, apresentar o trabalho, assim, pelo menos nas nossas capacidades ali, a gente conseguiu fazer um trabalho ok.
né? Eu não entendi, mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça, que a questão de signo, o modelo do signo para o pensamento, sabe quando você fica com uma sensação de que aquela coisa é importante, mas acabou não entendendo muito bem, então, bem, passou aquela disciplina, quarto período, mas fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí durante a graduação mesmo, fui a algum congresso, tal, aí em congresso a gente acaba às vezes vendo livros por um bom preço. Eu vi alguns livros interessantes para comprar. Eu lembrei que tinha a Semiótica do Peirce, Tratado Geral de Semiótica, do Humberto Eco, o curso de Linguística Geral de Saussure, meio assim e tal, tinha ficado meio encafifado, né, com a semiótica. Comprei. Peguei para dar uma lida, não entendi grandes coisas não, mas ficou. Fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, estava fazendo doutorado, uma hora tinha um artigo ali, artigo até legal, que eu publiquei, que eu estava querendo chegar numa definição mais satisfatória de representações sociais, aquela coisa meio obscura não me convencia, eu estava numa fase bem experimentalista, estruturalista na abordagem estrutural, né? Cheguei lá, peguei o Tratado Geral de Semiótica do Humberto Eco para ler, pô, entendi até uma parte, gostei da noção de código que ele trabalhou ali. Ok, então, já me ajudou, mas fui até certa parte, depois também não entendia. Ó, meu doutorado ali, 2010, terminei, né? Então isso aí era 2009, 2010, não, 2010, 2011, quando eu fiz esse artigo aí. Então avancei um pouquinho, achei interessante, mas também encontrei limitações para continuar. Até que isso aí, ó, então, ó, aí ficou, né? Então a semiótica eu fiquei com aquela coisa, aquela referência de uma coisa complicada para mim, mas ao mesmo interessante, mas inacessível e tal, mas ficava nisso, nunca trabalhava com a semiótica mais diretamente, apesar de gostar dos conceitos que tinha ali e tal. Até que depois, né, eu, já trabalhando na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia, uma época ali eu tinha resolvido parar um pouco as representações sociais e fiquei um período estudando mais a questão da sociedade ligada ao conhecimento, como isso tem a ver com poder. Eu fui estudar a questão da ideologia, classes sociais, estudos com questionários, uma psicologia social mais voltada para como a posição social vai estar associada a certas maneiras de pensar, certas opiniões. Inclusive a questão da ideologia é interessante, eu não abordo aqui no curso, mas um conhecimento que tem efeitos políticos, efeitos de manutenção ou transformação do poder. Eu estava estudando mais por aí, né? E aí, estudando isso aí, eu sempre estudei a minha formação forte, sempre em questionários, análises estatísticas descritivas e tal. Uma hora eu comecei a ver, para estudar ideologia, isso aí não... Se eu ficar só com questionário, eu não pego ali o filé do negócio e tal. Aí eu comecei a buscar entender melhor algumas análises qualitativas, que era algo que eu nunca tinha feito. Fiz um grupo de pesquisa com o pessoal do mestrado, as alunas que estavam comigo no mestrado. A gente estudou primeiro ideologia, depois estudamos análise do discurso, fizemos seminários bons, introdutórios, sobre várias perspectivas da análise do discurso francesa, do Péchet, análise do discurso crítica, estudar um pouquinho de Foucault também. Eu sempre achava aspectos interessantes, né, nesses assuntos, mas sempre tinha alguma coisa que não, digamos, sei lá, não batia comigo, né? A gente tem que buscar a teoria que bate com o nosso jeito de pensar, bate com o nosso jeito de fazer as coisas, né? E aí eu lembrei, olha, talvez um jeito de trabalhar com essas questões de representação, de ideologia e tal, esteja na semiótica, aquela coisa lá que eu tinha estudado, eu tenho os livros, tenho alguns livros, né? Quem sabe eu não dei uma olhada ali. E aí eu peguei os livros e fui reler. E aí eu entendi, isso aí foi o quê? Foi final de 2018. 2018 que eu fui começar a entender o negócio. E aí, de repente, foi um negócio apaixonante, né? Eu comecei a estudar, é um assunto que é um pouco árduo no início. Árduo porque diferente, né? Porque a gente está acostumado com outras leituras, com outra cabeça na psicologia. Mas ele é muito recompensador, ele dá uma maneira muito interessante de pensar sobre o ser humano, sobre a cultura, né? E desde então eu não parei, né? Estudando
comecei estudando a semiótica, mas também fui estudar a questão da linguística, da semântica, buscar mais para conhecer, né, os vários tipos de semântica, semântica formal, semântica lexical, semântica uma semântica mais social, né, que é a questão das diferenças nos modos de pensar, de falar. Eu fui estudando isso aí e achei bem interessante também, fiz até uma disciplina como ouvinte na graduação, com a doutora Carmen Agostini, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, sobre semântica, super interessante também, a questão da pragmática, ela trabalha semântica e pragmática nessa disciplina. Me ajudou muito, assim, a me forçar a ler as coisas, a me forçar a pensar, né? E lá me encontrei mais com a semiótica do Peirce, né? Estudei um pouquinho também do Greimas, estudei vários manuais, vários livros textos, mas gostei mais do Peirce, acho que bate comigo, porque é uma semiótica mais psicológica, né? E o meu olhar, ele é o olhar do psicólogo. Por mais que eu seja um psicólogo social voltado para o grupo, para a história construída socialmente, digamos assim, meu ponto de vista é na mente, né? Isso aí eu sempre... A questão da mente, do pensamento, eu sempre trouxe comigo, né? E a semiótica, para mim, me deu conceitos muito interessantes. E agora eu estou tentando buscar, aos pouquinhos eu vou desenvolvendo um jeito de articular, do meu jeito, né? Pelo menos do jeito que sirva para mim, a psicologia social com uma base, com uma doutrina semiótica, tá? Então, o que seria a semiótica, né? A Notti e a Santaella, eles definem como a ciência dos sistemas e dos processos sígnicos na cultura e na natureza, tá? Ou seja, um campo do conhecimento voltado para o estudo de formas, tipos, sistemas de signos e efeitos do uso dos signos, né? Voltado para o processo de significação, comunicação, né? Essa troca de mensagens entre as pessoas voltada para certas intenções, e a interpretação, a explicação dos signos, né? Um aspecto ali, por que eu botei a introdução do Hugo Wolff ali, né? No começo ele aborda um aspecto certeiro para mim, que mostra que ele afirma que a semiótica ela fica dividida entre ser uma filosofia do signo, digamos assim, quase uma filosofia da mente, do conhecimento, e aí ela está mais próxima da lógica e de uma fenomenologia, não tanto a fenomenologia que a gente vê na psicologia, mas uma outra fenomenologia, tá? Uma descrição dos fenômenos como se apresentam para nós, não é a do Husserl, tá? Do Husserl, ok? E de outro ponto de vista, ela também é uma ciência humana voltada para o texto, para a leitura, para os efeitos do texto, né? Eu particularmente me interessei mais pela semiótica desse ponto de vista mais filosófico, né? O Peirce, acho que dá essa base para o conhecimento, ela é mais geral. Então eu vejo mais, eu trabalho mais com a semiótica, pensando na semiótica como uma doutrina, tá? E o que é uma doutrina? Quando falo doutrina, a galera já fica, caramba, diabo, isso aí é um negócio religioso, dogmático, coisa assim, isso não combina com a academia. Mas na verdade tem vários pontos de vista, né? Claro que surge, né, doutrina, surge ali esse termo mais se fortalece, digamos assim, com os escolásticos, com os medievais, muitos pensadores eram religiosos, né? Mas o John Dewey, ele mostra que a partir de uma certa parte ali da Idade Média, se passa a entender doutrina como um corpo de conhecimentos que busca uma consistência na explicação da realidade que não possa ser obtida por meio empírico de maneira não ambígua, tá? Então, assim, por mais que a gente trabalhe com conhecimento científico, com a verificação, com a observação, nós temos que ter alguns entendimentos, alguns conceitos, alguns pressupostos básicos sobre os fenômenos da mente, como a gente chega ao conhecimento, como as coisas são, que ele acaba ultrapassando aquilo que é verificável. São os acordos iniciais, os acordos basilares que nos permitem gerar posteriormente outros conceitos, outros tipos de investigação que aí sim a gente consegue observar empiricamente que constituiria a ciência. Então essa parte que foge, né, que quando a gente fala da natureza das coisas, como as coisas funcionam, que foge do empírico, eu acabo tendo que optar por um sistema de pensamento que explique isso aí e que me permita andar adiante.
ir adiante, aí sim eu tenho a doutrina, é basicamente uma filosofia de base. Então eu entendo a semiótica dessa maneira. Vários outros autores vão enfatizar mais um lado de ciência do signo, uma ciência do texto, né, que também tem essa discussão, eu não entro muito aqui. Mas no caso aqui, para mim, o interesse estaria mais num aspecto mais uma doutrina, uma filosofia de base, e a partir disso nós vamos além e podemos trabalhar com conceitos que geram uma operacionalização, que podem ser, cujas instâncias podem ser observadas, e a gente entra mais na ordem do confronto com a realidade empírica, que é a seara da ciência. Então, nesse ponto de vista, a gente vê que se aproxima, talvez seja um estágio mais basilar ainda, mas quando nós falamos em representações sociais, foi abordada aqui aquela noção do Doás, de uma macroteoria, uma teoria em termos de principais conceitos sobre a sociedade. A semiótica eu entendo como uma teoria, uma filosofia sobre que dá os principais conceitos e noções sobre o pensamento, sobre a representação. Tá? Então, como uma filosofia da representação, acredito que é bastante forte, dá uma base bastante interessante para a psicologia social que se volte para isso. Então, eu trabalho mais nesse ponto de vista, eu vejo mais nesse ponto de vista, mas como eu disse, tem de todos os tipos aqui. Tá? E assim como a gente viu na psicologia, também o pensamento sobre o ser humano, sobre a sociedade, na psicologia social, isso aí vem desde que o homem é homem, digamos assim. Semiótica também, essa questão da mente, de como nós pensamos, como que a gente se relaciona com as coisas, isso aí vem desde sempre. Então, se a gente pegar um diálogo do Platão, por exemplo, o Crátilo já é assim considerado ponto de partida da questão da linguística, do signo, porque é um diálogo em que o Sócrates ele faz lá uma mediação ali, ele toca uma discussão com o Hermógenes e com o Crátilo, sendo que a grande discussão de base é se os nomes das coisas, eles são gerados, eles são decididos por uma convenção, as pessoas decidem chamar as coisas por uma certa convenção, sem uma razão qualquer, sem uma motivação qualquer, que é a posição do Hermógenes, enquanto que o Crátilo defende que os nomes são motivados, que existiria, assim, algo na essência das coisas que geraria um nome melhor, um nome mais adequado para elas. O Sócrates fica ali no meio, né? Uma hora ele pende para um, outra hora ele pende para outro, mas como aqueles diálogos socráticos, muitas vezes a gente não tem uma resposta, assim, uma posição concreta, né? Ele acaba, assim, uma posição vencedora, ele acaba mostrando que os dois pontos de vista têm razão em alguns aspectos, mas essa discussão do que gera os nomes das coisas, né? A motivação ou a convenção já está ali no Crátilo, né? no Platão. Depois o Aristóteles ele vai defender uma visão convencionalista, tá? Então ele vai chamar aqui, primeiro ele chama tem uma diferença nele entre signo e símbolo, tá? Mas porque a gente vai trabalhar como signo, ele serviria. Mas ele diz o seguinte, que os sons emitidos pela fala são símbolos ou signos para nós aqui, das paixões da alma, e os caracteres escritos são símbolos, por sua vez, desses sons emitidos pela fala. Além disso, as paixões da alma, elas seriam símbolos das coisas do mundo, tá? E um aspecto interessante é que essas paixões da alma que ele diz não são assim, não, as minhas paixões da alma, as suas, etc. Mas ele diz assim que são basicamente são as mesmas em toda parte, ou seja, compartilhadas por todos os seres humanos. Então, essas paixões da alma são um fenômeno psicológico, mas quase uma psicologia social, uma psicologia universal. Tá? Não é assim da psicologia do fulano ou do beltrano. Tá? E tem uma diferença no Aristóteles entre signo e símbolo. Tá? Por mais que ele mencione, às vezes ele trabalha como sinônimos em alguns aspectos, mas o símbolo ele é mais assim, ele é mais geral, digamos assim, no Aristóteles. E ele diferencia entre nomes, que é os nomes das coisas, que esses sim seriam convencionais. Chamar um cachorro de cachorro, chamar uma cadeira de cadeira, que assim seja e tal. Isso aí não teria nenhuma razão para eu escolher um nome ou outro, tem os nomes nas diferentes línguas, etc. E por sua vez, os signos seriam mais os índices, os indícios, os signos naturais, tá? Então,
a questão da nuvem de chuva, as coisas que não são produzidas pelo homem, tá? Nuvem de chuva, né? Tem um exemplo que o Aristóteles usa bastante, que é se a mulher ela está dando leite é porque ela concebeu, ela teve um filho. Então essa questão de ter o leite e tal. Então são signos naturais, tá? E para ele essa questão do signo, essa definição, também ele diz o seguinte: olha, o signo é aquilo que coexiste com uma outra coisa, está junto com uma outra coisa, ou anterior ou posterior. Então essa contiguidade, essa associação que geraria o signo, tá? Posteriormente ao Aristóteles, tivemos outros filósofos importantes na Grécia, na Antiguidade, que são os estoicos, e eles já fornecem um modelo triádico ali, né? Em vez de... porque no Aristóteles eu vou ter o quê? É um modelo de um certo tipo assim, ó, coisas, né? Tipo, eu vou ter paixões da alma, que são signo das coisas, e sons são símbolos das paixões da alma, né? Então eu tenho 3 coisas relacionadas, mas meio que uma sequência. Enquanto que com os estoicos eu tenho um significado, um significante objeto, em sentidos diferentes, que a gente vai ver depois com o Saussure, tá? Então, o significante seria o som. Eu tenho a coisa, digamos assim, algum aspecto do mundo que se tentaria, a que se faria referência, tá? Digamos assim, ele dá um exemplo ali do sexto empírico, que é um romano que falou dos estoicos, né? Na verdade, difícil, não tem muitos textos que sobraram dos estoicos, mas ele fala o seguinte, por exemplo, eu vou chamar o Dion, o nome de uma pessoa, tá? Então, Dion, essa palavra, esse som vai ser o significante, o fulano de tal do Dion é a coisa, mas o significado, que seria o lecton, é aquilo que é a coisa que é revelada na dependência do nosso pensamento, aquilo que é audizível. Tá? Então é essa noção do fulano de tal que é o Dion, né? E isso seria algo incorporal, né? A filosofia dos estoicos ela é bastante materialista, mas esse seria uma exceção. E não é que ela estaria na mente do camarada, ela estaria na própria linguagem, aquilo que é audizível, né? Então ele diz basicamente também que aquilo que a coisa revelada na dependência do nosso pensamento, mas que os bárbaros não compreendem. Ou seja, eu preciso compartilhar, dominar a linguagem, uma linguagem específica para entender, para ter o lecton, para ter o significado, para fazer aquela ligação com a coisa. Tá? Então, já tem um modelo com 3 elementos: significante, no sentido dos estoicos, o objeto, essa coisa, e o significado ou lecton, que é aquilo que o objeto coloca na mente, faz aparecer no nosso pensamento. Então já tem um modelo de 3 elementos, que é algo que vai ser retido por nós, basicamente, nos outros autores, tá? Que é o modelo básico da semiótica. Nos medievais, nós temos uma série de autores importantes, temos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, temos também João de São Tomás. Esse cara era ninja aí, mas não vou poder abordar ele aqui. E aí nós temos aquela fórmula clássica, que é o signo é aliquid stat pro aliquo, ou seja, algo que está por algo. Né? Então, o signo tem essa questão de algo que representa outra coisa. É algo que, quando eu observo, na verdade, eu não penso só naquela coisa em si, mas em outra coisa. Ele remete para uma outra coisa. Na verdade, até o Notti e a Santaella, eles fazem uma crítica, tipo assim, olha, se eu pegar essa fórmula ali que o Jacobson usou também para falar dos medievais, eu vou pensar no modelo, uma coisa por outra coisa, e fica faltando um elemento. Mas a própria definição do Santo Agostinho, na doutrina cristã, já mostra que tem outro aspecto, fazendo o signo ser triádico. Ó. Qual é a definição do Santo Agostinho? O signo é, portanto, uma coisa que, além da impressão que produz nos sentidos, faz com que outra coisa venha à mente como consequência dele. Tá? Ou seja, o signo é algo que gera uma outra coisa na mente. Então, eu preciso ter uma pessoa ali. Tá? Então, eu tenho o signo, eu tenho alguma coisa do mundo, tá? Que remete, ela faz com que uma outra coisa, ou seja, outro aspecto do mundo apareça, ou seja, gere um pensamento, que gere alguma coisa ali, gere esse outros signos, digamos, que a gente vai ver com o Peirce, na mente
da pessoa, tá? Então, além da coisa em si, né? Então, eu tô andando na rua ali, pá, não sei o quê, eu vejo lá uma fumaça, né? Então, além da impressão que a fumaça traz nos meus sentidos, a visão da fumaça, o cheiro da fumaça, etc., a fumaça também produz alguma outra coisa na minha mente, que é a questão de, olha, tá havendo algum incêndio em algum lugar, alguma coisa está pegando fogo, tá? Então, a fumaça é um signo do objeto fogo, né? Que traz isso. Então, além do que a fumaça tem em si, ela também me faz pensar em outra coisa, tá? Então, aqui eu tenho um modelo triádico, né? É bem interessante que o Agostinho ele faz uma diferenciação entre coisas e signos. Então, tem coisas que não são signos, mas na medida em que passam por esse movimento de pensamento, essas coisas podem ser investidas dessa relação sígnica. Então é claro que precisa de uma mente, precisa de uma pessoa, precisa de alguém que faça a conexão, né? Isso basicamente a gente começa a ver aqui o movimento do pensamento, né? O modelo do signo como um modelo do pensamento não só humano, mas para nós nos interessa o pensamento humano, né? Então tem exemplos também no Norte de Santa Ela da questão da palavra pato, né? Então essa palavra pato aqui, que eu posso registrar de maneira escrita, mas vamos pensar aqui no som, esses fonemas em conjunto, pato, eles estão para o conceito de pato, que é o objeto, e produz a imagem do pato, ou produz assim um pensamento de um pato específico, ou produz algum aspecto do conceito do pato, que é esse terceiro elemento que vem à mente, tá? Então a gente vê que nos medievais já estava bem avançada essa questão do modelo do signo, tá? O John Locke é a pessoa que funda posteriormente o nome de semiótica, né? Propõe o nome de semiótica para um campo do conhecimento. No finalzinho do tratado sobre o entendimento humano, ele apresenta, assim, são 2 ou 3 páginas, ele apresenta uma divisão das ciências, e aí ele faz o seguinte: olha, o conhecimento humano está dividido, ele pode ser dividido em 3 campos do conhecimento, 3 ciências. Um seria uma ciência das coisas, a física, né, que ele entende como uma filosofia natural, então as coisas do mundo. O outro diz respeito à ciência da conduta do homem, como o homem pode chegar à felicidade, que condições que ele deve seguir, quais as maneiras mais corretas de agir, que diz respeito à prática ou à ética, digamos assim, tá? Então, as coisas do mundo, filosofia natural, física, as coisas do homem, os assuntos do homem, a ética. E por fim, fazendo essa ligação, ou fazendo uma base, digamos assim, ele diz que existe uma terceira ciência que trata dos modos de conhecimento dessas coisas pelo ser humano, né? Que seria a semiotique, né? A doutrina dos signos, né? E para ele, desses signos, os mais comuns são as palavras, que essa ciência seria uma ciência sobre o meio como a mente conhece as coisas, né? Que basicamente se associa com a lógica. Então a mente precisa de representações para chegar às coisas, e essas representações para o Locke seriam as ideias, e por sua vez as palavras seriam signos dessas ideias. Então a ideia é um signo da coisa e a palavra é um signo da ideia, tá? Então o John Locke, ele funda basicamente, ele associa com a lógica. A gente vai ver que com o Peirce a semiótica vem basicamente com um sinônimo de lógica para o Peirce ali, posteriormente, mas para ele é essa ciência de como nós conhecemos as coisas, ou seja, uma ciência da mente, tá? Sob um certo ponto de vista aqui. Então ali, com o John Locke se funda ali, acho que é 1700 e pouco, 1600 e pouco, agora eu não tenho o número certinho, se funda esse termo da semiótica, mas a semiótica moderna, ela vai surgir com 2 autores contemporâneos que não se conheciam, que eram o Peirce e o Saussure, Ferdinand de Saussure. Vamos começar com o Saussure. O Saussure, ele é o fundador da linguística moderna, né? E na questão da semiótica, primeiro ele faz aquele modelo do signo linguístico, né? Significante, significado, que a gente já vai abordar aqui, mas vamos abordar já diretamente, o que vale aqui. Então, pro Saussure, né, a
a língua, ela vai ser, o signo linguístico, né, por exemplo, uma palavra, digamos assim, ela vai ser uma fusão de uma imagem acústica, que é uma imagem na mente que nós temos, mas é compartilhada pelos falantes de uma língua, a respeito de certos sons, né? Então não é o som em si, é uma imagem acústica, é uma representação mental, tá? Que se tem a respeito do conjunto daquele som, dos aspectos pertinentes desse som, que vai estar associada a um conceito, que é o significado, né? Que depois o Prieto, inclusive, se trabalha isso no texto do Volley, o conceito como uma classe de conteúdo, como um conjunto de sentidos, de interpretações possíveis, né? Unidades culturais que a gente vai ter. Então, por exemplo, ali, o exemplo clássico do que tem ali no curso de Linguística Geral. O som árvore, significante, essa imagem acústica de som árvore, as pessoas podem falar diferente. Eu falo árvore, outras pessoas podem falar árvore, outras pessoas podem falar árvore e assim por diante. Tá? Mas nós temos os aspectos pertinentes, nós todos entendemos que é um tipo de, mesmo com algumas variações, temos um som ali e isso aí leva ao conceito que nós fazemos, nós imaginamos aquela categoria de elementos do mundo, um ser vivo, lá com tronco ou caule, com folhas, etc., que nós sabemos que é árvore, né? Aí, isso seria o conceito. Aí, claro, vai ter uma série de sentidos possíveis. Eu posso pensar numa árvore específica, eu posso pensar numa nogueira, outro cara pode pensar numa mangueira, outro cara pode pensar numa árvore abstrata, outro cara pode pensar numa definição de dicionário, mas esse conjunto, essa classe de conteúdos, digamos assim, vai ser o conceito. Então, o signo linguístico é essa fusão, essa associação, essa relação entre um significante e um significado, tá? Uma outra maneira de trabalhar com isso é o plano da expressão, isso aí nós íamos ler depois, né? Plano da expressão, plano do conteúdo, significante, expressão, conteúdo, conceito, significado, tá? Então, quando eu falo assim, cão, o conceito de cão, não é um cachorro específico, não é o Pluto e tal, é esse conjunto geral que engloba essa categoria de cachorro, todos os cachorros que nós conhecemos, etc. Tá? E outra coisa também, o significado não é um objeto na realidade, não é um referente. Ele é uma unidade cultural, uma construção psíquica, uma construção social. Então, esse modelo do Saussure, ele é um modelo diático, né? Lembra que tem aquela coisa lá do o signo, o objeto e um outro signo, um outro conteúdo que aparece à mente. Então, no Saussure eu tenho só o signo, o significante, né, no caso, e o significado, o objeto eu deixo de lado. Essa relação com o mundo ela não aparece. O Saussure quer entender a língua como um sistema fechado, digamos assim, como um sistema que se explique completamente. Tá? Então, por isso que é um modelo diádico. Então, aqui é quase algo como que está por uma outra coisa no sistema linguístico. Aí vai ter uma série de detalhamentos das relações, né, dos dois planos de expressão e conteúdo, plano do significante, plano do significado. Isso aí, curso de linguística geral, outros autores, o pessoal vai longe. Mas para os nossos objetivos aqui, um signo é isso, uma correlação entre o significante e o significado para o Saussure, né? E o Saussure falou o seguinte, tudo bem, eu estou estudando o signo linguístico e a língua é um sistema de signos, talvez o mais sofisticado deles, mas é só um. Nós temos vários outros sistemas de signos, sistemas de gestos, sistemas de cores, sistemas de conduta, tá? E para o Saussure, a linguística, ela seria subordinada, digamos assim, a uma ciência-mãe, que seria uma ciência geral dos signos. E daí que vem o nome semiótica também, porque semeion é signo em grego, se não me engano, em grego. E para ele a semiologia, no caso, ele nem fala semiótica, a semiologia, a ciência geral dos signos, ela explicaria, ela daria as bases, digamos assim, para todos os sistemas de signos, todas as ciências voltadas para explicar sistemas de signos, dos quais a linguística seria apenas um. Talvez o mais importante, talvez o mais flexível, né? A linguagem humana é um negócio altamente flexível, que permitiu que o nosso pensamento se moldasse, se desenvolvesse,
né? Muito do nosso pensamento tem a forma linguística, digamos assim. Mas teríamos outros também. Então é interessante entender que para o Saussure teria esse papel da semiologia. O que é interessante para nós também? Que para ele a semiologia, no momento que ela, na medida em que ela trabalha com como se esse processo geral dos signos, ela seria uma parte da psicologia social, né? Então, da psicologia, do estudo da mente, digamos assim, da mente do ser humano em relação com os grupos, né? Então, talvez num outro sentido com que a gente esteja acostumado, isso aí é lá, o curso de Linguística Geral que foi publicado em 1918, se não me engano, e foi póstumo, né? Foi póstumo ao Saussure, mas 18 ou 14, agora não lembro certinho. Mas é bem interessante essa relação com a psicologia social, que nos deixa, nos faz pensar que tem a ver mesmo, né? Só também uma curiosidade que se trabalha lá, também no texto ali do Norte Santaella, também temos uma outra palavra, a palavra sema, que também diz respeito à questão de signo, inclusive a raiz para semântica, né? O estudo do significado, que é uma parte da linguística também, tá? Então, esse modelo diádico, a questão da semiologia surge com o Saussure. Inclusive, nós vamos ter outros autores que desenvolvem o Saussure, né? O Louis Hjelmslev, sei lá como é que fala isso aí direitinho. Deixar o Saussure bem rigoroso, criar basicamente uma linguística bem assim, estruturalistona, assim. Depois o Greimas também desenvolve a partir dali. Então vai por um certo caminho. Mas para os nossos interesses aqui, o mais pertinente, Charles Sanders Peirce, um filósofo norte-americano, na verdade, um daqueles faz tudo, né? O Peirce, ele contribuiu para a psicologia num período também, a pré-história da psicologia, para a matemática, ele trabalhava em observatório astronômico, o cara fez de tudo, né? Mas basicamente ele se entendia como um lógico, e a gente já está vendo aqui que se ele se associava com a lógica, para ele a lógica e a semiótica era a mesma coisa, tá? Então, Peirce, que também ele escreveu já muito, em 1860 e pouco, 1870, morreu em 1914, ele trabalhou com um modelo triádico bem interessante. A definição dele de signo tem várias na obra dele, mas seria basicamente algo que está no lugar de algo para alguém. Esse estar para é representar, tá? Então, para os nossos fins aqui, a gente pode, inclusive, pensar que a semiótica, ela estuda a representação, né? Essa questão de uma coisa representar outra coisa, estar no lugar de outra coisa, é a representação, né? Então, aquilo que a gente vê em representações sociais, ou toda uma psicologia cognitiva voltada para a representação da realidade, a semiótica está relacionada aí, né? Então, na medida em que se descreve o processo de representação, acho que fica algo muito mais bem definido por aqui, algo mais específico. A gente começa inclusive a perceber, como eu vou abordar depois, que certos aspectos que se identificados em algumas teorias, basicamente eles dizem respeito à natureza desse processo de significação, né? Então a significação está basicamente na relação entre elementos, essa relação entre elementos da nossa experiência, né? Entre elementos de experiência com as coisas do mundo que levam a outros elementos de experiência. E isso é basicamente o processo, a unidade, o mecanismo básico da representação. E não importa se for uma representação social, se for uma crença, uma atitude, um esquema, meu entendimento é que a base é a mesma. A gente vai ter especificidades conforme as peculiaridades do tipo de interpretação, do grau de compartilhamento, se é algo pessoal, se é algo grupal, isso ok. Ou talvez, não, se tem um aspecto, se esse tipo de signo ou de representação ele tem algum aspecto que, observando, eu verifico que mantém relações de poder e tal, então eu vou especificar diferentes tipos de signo de representação, mas no fundo o processo é o mesmo, tá? Então, qual é o modelo do Peirce? É importante olhar aquele triangulinho ali, que está inclusive no texto do vôlei, dá uma olhadinha ali. Então, eu tenho o signo em si, ou representame, ligado a um objeto, e os dois se ligam a um interpretante, tá? E isso é um processo que ocorre na mente,
né? É necessário que exista alguém. Para o Peirce, assim, na verdade não é necessário. Para os nossos propósitos ocorre na mente humana. Mas para o Peirce poderia ocorrer numa quase-mente, é o que ele diz assim, não precisa de um ser humano. Isso aí ocorre na natureza, mas eu não vou entrar nesse ponto de vista aqui, que é a concepção mais radical do Peirce, de que em vez de a gente pensar que a mente, ela, digamos, processos da mente, que seria a questão da semiose aí, dos processos do signo, que eles seriam algo, a imagem, né, digamos, ou que em termos materialistas, ou seja, que eles reproduzem e que se observam na natureza, na verdade o Peirce é o contrário, a natureza, os processos da mente, eles estão na natureza, eles estão no universo, estão na física, digamos assim, mas isso aí não vou abordar aqui. Mas poderia trabalhar com os animais, terem uma zoosemiótica, tem autores que estabeleceram isso aí bastante, como o Sebeok, Thomas Sebeok, fitossemiótica das plantas, tem de tudo, tá? Os grupos, né, questão cultural. Mas para os nossos propósitos, uma perspectiva mais psicológica, né, que é o meu interesse, o meu ponto de vista, ocorre na mente também. Então, eu tenho o signo em si, o representamen, é alguma coisa que é determinada por um objeto da realidade, e esse objeto faz com que se produza um outro signo na mente. E esse outro signo vai ser o interpretante. Tá? Então o signo em si ele não é uma coisa, ele é mais, por mais que eu tenha o signo o representando como algo que eu observo na experiência, tá? Mas o processo, né, essa relação triádica que eu acho que é o mais interessante, que é o signo, ela é uma relação social e cultural e psicológica. Tá? Então, a relação sígnica ela ocorre quando alguém faz um nexo entre duas coisas, entre duas experiências, que aí seria, por exemplo, significante e o objeto, né? Mas isso sempre vai ocorrer por meio de um outro signo, que vai ser o interpretante, né? Então, as coisas, a gente lida com o mundo sempre por meio de signos. Eu nunca chego nas coisas diretamente. Por mais que todos... A gente viu ali um pouco ali, né, com Agostinho, assim, a nossa experiência, a nossa relação com o mundo, ela é feita com base nos sentidos, né? A gente lida com a realidade por meio da nossa visão, audição, tato, ali nós vamos gerar nossas impressões, né? Mas a gente sempre vai gerar também, a gente sempre vai processar essa informação, a gente sempre vai lidar com o nosso mundo por meio de outras experiências que são criadas, digamos assim, na mente. Tá? E esses signos, então signos geram outros signos. Então um signo representamen é interpretado, ele é um signo de alguma coisa, mas ele é interpretado por um interpretante. E não é um intérprete. O intérprete é a mente, a pessoa, digamos, a sede do fenômeno. O interpretante é esse outro signo. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma pessoa que tem manchas vermelhas na pele. Então, essas manchas, os exantemas, elas são o representamen, o signo em si, digamos assim. Tá? Por sua vez, o médico entende que aquilo ali é um sintoma de sarampo. Então, o sarampo, essa síndrome, esse entendimento, esse conceito cultural sobre como funciona essa doença, a doença em si, todas as suas manifestações são objeto, e a palavra ou pensamento específico, sintoma de sarampo, isso é sarampo, que o médico vai ter, vai ser o interpretante. Só que assim, essa interpretação vai estar determinada pela história, pelo conhecimento que se tem de antes, pelo aprendizado que se tem de antes. Por isso que eu disse, um médico vai conseguir fazer isso. Uma pessoa que não tem olhar treinado pode pensar, isso é uma alergia, ou é outra coisa, ou é maldição dos deuses, que seja. Tá? Conforme o conhecimento de signos que a gente consegue sacar, interpretar, determinar um outro signo especificamente. Então, aí que está a importância de conhecer a história de interpretação anterior. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão da semiose. Então, ali tem um exemplo interessante no texto, né? Eu posso ter cão, a palavra cão, uma figurinha
um cachorro, não sei o que, o objeto dele vai ser esse conceito, essa unidade cultural do cão, não o cão específico, ou o conjunto de todos os cães, não é isso não. Não é algo da realidade em si, mas esse conceito que se tem de cão, mas isso vai gerar uma série de interpretantes, como uma imagem de certos cachorros específicos, lá o Rin-Tin-Tin, o Pluto, sei lá o que, o cachorro que o cara tem, algum aspecto, alguma definição de cachorro que tem no dicionário, e cada uma dessas aí são interpretantes, são sentidos, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, ali, fazendo uma analogia com o que o Saussure mostrava, o significado seria uma classe de todos os sentidos possíveis, todas as interpretações possíveis. O sentido é sempre uma interpretação concreta, tá? Uma interpretação que ocorre num certo contexto. Enquanto que, ou seja, cada um deles é um interpretante. E o significado, a significação geral, então envolveria todos os interpretantes possíveis, que se possa esgotar em termos daquilo. Mas mesmo assim, depois que eu tenho ali, não, Rin-Tin-Tin é um cachorro, é um pastor alemão, a gente vê que o processo ele nunca se esgota. Todo interpretante, ele gera um outro processo semiótico, um outro processo sígnico, que ele basicamente vai sempre se definindo, vai levando a outros signos. Tá? Então, aqui nós temos o conceito de uma semiose que ela é ilimitada. Humberto Eco trabalha com esse termo. Ela não se esgota. Um signo leva a um outro signo, que leva a um outro signo, que leva a um outro signo, e esse é o processo do pensamento. Se eu pegar, eu quero trabalhar o que é um pensamento nessa perspectiva, basicamente. Um pensamento é uma relação triádica dessas, representando em objeto, interpretante. Mas se eu pegar em termos do processo que continua, eu tenho basicamente a mente. A mente é o pensamento vivo, é o signo vivo. Tá? E a interpretação continua. Esse processo de ação do signo é a semiose. Tá? É esse processo da mente. Então é um modelo muito interessante da mente humana, que é diferente de algo mais materialista e é bastante histórico na medida em que todo o processo de interpretação ele é explicado pelo que vem antes, toda a cognição é gerada por uma cognição anterior. Então, ele combina muito bem, ele é uma alternativa muito interessante para trabalhar com o pensamento humano e é bastante compatível com as concepções históricas do pensamento humano. Históricas tanto no sentido do indivíduo, do que ele passa durante a vida, e até o behaviorismo parece que seria de acordo com isso, com a história de reforçamento, né, apesar de não falar em mente, quanto do ponto de vista do grupo, da sociedade, da cultura, né? Dos significados do que vão se alterando no decorrer da história. Tá? Ele é interrompido com o quê? Ele é interrompido com a morte, né? A gente, por mais que eu possa ter, eu vou pensar numa outra coisa, eu mudo alguma outra coisa do mundo me atrai a atenção, eu tenho que pensar, tenho algum outro compromisso, vou pensar em outra coisa, mas em última instância a interrupção da semiose é com a morte. Então, por isso que eu digo que a mente é um processo contínuo de pensamento. Tá? Tem também uma peculiaridade que o interpretante não precisa ser verbal. Ele pode ser uma imagem, ele pode ser uma ação. Tá? O importante é que seja uma ação. Então, até essa questão ali, mente, corpo, essa questão dualista se perde um pouco. Porque ele pode ser uma prática, pode ser uma ação, e o interpretante é o signo que interpreta o primeiro, é isso que é importante, esse papel nessa relação triádica, certo? Então esse é um modelo triádico do Peirce que para mim é ponto-chave, né? No momento que eu entendo que eu tenho uma coisa que leva a uma outra por meio de uma outra coisa, que é um outro signo, e que isso é contínuo, essa relação triádica ao pensamento, esse processo contínuo, a semiose, é basicamente um modelo muito interessante para a mente. Né? E como é que é? Então é uma coisa do mundo. Não creio, porque a gente não lida com o mundo diretamente com as coisas. A gente tem que levar em consideração que esse representame, ele é mais um aspecto, um momento, digamos assim, em que nós estamos em relação com o mundo. E o que é isso? É a experiência. Então é uma experiência que remete ao mundo por meio de outra experiência. Né? Então, isso é o pensamento. E esse processo contínuo histórico de pensamento é a mente. Então, eu acho genial, né? Eu não sei, talvez não faça muito sentido para quem não conheça um pouco mais das teorias e tal, mas
a pouco que a gente vai estudando, é bastante estimulante o quanto isso pode nos levar. Né? Porque o pensamento é isso, né? Pensar, o próprio Peirce diz assim, ó, pensar é ligar signos, só vou pensar, o único modo de pensar é com signos, ou seja, uma experiência levando a outra, entendendo que sim, nós vivemos em dois mundos, né? Nós temos um mundo externo, mas uma propriedade, uma capacidade do ser humano é criar um mundo interno. E é um mundo bastante produtivo, apesar de que nós nos baseemos em experiências, em relações, em vivências da vida para criar os conceitos, depois eles constituem uma outra realidade que também tem existência para nós, né? Que é a questão da mente, basicamente esse mundo interior, né? E, como eu posso dizer também, o objeto, então, é tudo que pode fazer parte da nossa experiência, tanto objetos que a gente encontra no cotidiano, quanto esse objeto por parte da nossa mente, dos nossos pensamentos, que também, uma vez que a mente consiga produzi-los, eles também fazem parte eles também se tornam como coisas para nós, né? Então, se o cara quiser buscar um signo como algo material, não, porque na medida que eu consigo identificar, consigo lidar, consigo manipular pensamentos, os pensamentos também funcionam como signos, né? Que é uma capacidade do ser humano, nós podemos reconhecer isso. Esse modelo que nós temos do mundo para agir de maneira prática é a própria mente, né? Então, esse referente, essa unidade cultural que é o objeto, ele pode ser tanto aspectos como os conceitos, aspectos mais gerais, qualidades como cores, ou o conceito lá de cachorro, conceito de homem, conceito de liberdade, bastante abstratos, mas também pode ser uma pessoa que eu conheci, pode ser um evento, tudo aquilo que eu possa refletir sobre, que eu possa identificar, pode ser um objeto do signo, né? E na medida que, aí que está o ponto-chave, um dos pontos-chave, na medida que a mente consegue recriar, construir um mundo à semelhança ou moldado com base na experiência, isso também se transforma em objeto possível e referente possível do signo, incluindo todas as unidades culturais que nós temos, né? É claro, tem os signos que são produzidos pelo homem, a fala, gestos, textos, quadros, obras de arte, filmes, mas também tem vários outros aspectos que não são produzidos pelo homem. Tem os signos naturais, que tem as nuvens que podem indicar chuva, fumaça pode indicar fogo, tem uma pegada que pode indicar que alguém passou por ali. Os animais também produzem signos, né? Tem o golfinho que faz aqueles sons, tem a dança das abelhas, tem o latido de cachorro. Para nós, para os seres humanos, algo se torna signo na medida que entra nessa relação triádica, né? Mas os animais vivem em um outro mundo, de outros estímulos físicos, de outros limiares de percepção, né? Mas também, do jeito deles, né, sem a linguagem que nós temos, etc., eles também vivem numa semiosfera própria, eles também trabalham com signos, também entendem e lidam com o mundo na base de signos apropriados à sua espécie, né? Aí já entra na questão da zoosemiótica ali. E como os signos eles têm, a nossa relação com o mundo é pelos sentidos, os signos também eu posso identificar, posso classificar em termos dos canais perceptivos, signos visuais, imagens, auditivos, algum barulho, algum som, táteis, verbais, térmicos, que sejam, tá? Então, basicamente, o Peirce, entrando um pouquinho mais no Peirce, assim, eu teria vários aspectos do Peirce que a gente poderia entrar, que eu não vou entrar aqui. Dos modos de raciocínio, que basicamente descreve dedução, indução e abdução esse pensamento criativo por meio do qual a pessoa está sempre fazendo hipóteses e aperfeiçoando. Eu não vou entrar nisso aqui. Teria também a questão dos hábitos, né, do interpretante final, o hábito, o significado, a questão do pragmatismo, mas isso aí vai longe, tá? Mas tem umas classificações, tem umas tricotomias que o Peirce fez, que são baseadas nessa relação representante e objeto e interpretante, que vale a pena mencionar aqui, porque trabalham com alguns aspectos essenciais. Então, o Peirce primeiro ele foi tentar entender, ele propôs algumas classificações de signos, primeiro em termos do representamen e da natureza desse representamen. Isso já fica um pouco mais claro. Então eu tenho signos que são qualidades,
Então a questão do vermelho, o quente, o frio, isso aí em si só, essa qualidade vermelho e qualidade frio, ela é uma qualidade só. Mas ela se manifesta para a gente sempre em termos de algo existente, alguma coisa que eu percebo no mundo, que é o que ele chama de sim signo, né? Então é uma coisa que corporifica qualidade de alguma maneira, mas são coisas que nós vivemos no dia a dia. E tem o terceiro que eu acho mais interessante, é o legissigno, que é o signo que ele é uma lei. Então o signo que ele é uma relação, né? Então, toda hora que eu tenho uma associação, uma relação entre experiências, por mais que essas coisas que não sejam, digamos, por mais que não seja algo, uma qualidade corporificada em alguma coisa, etc., isso também funciona como signo na medida em que gera interpretante, tá? Então, essa primeira tricotomia é interessante. A segunda é a mais clássica, que é a relação do signo em relação ao seu objeto, como que o signo significa. Então eu tenho signos que estão ligados ao objeto por uma qualidade que se assemelha. Então há um desenho, que eu faço um contorno de um cavalo. Isso aí se assemelha ao cavalo porque tem alguma propriedade geométrica ali que é semelhante. Ou então uma imitação, que o som é semelhante de outro. Então é um aspecto do próprio signo que é semelhante em alguma qualidade ao seu objeto. Mas claro que isso depende também de uma convenção. Então esse é o ícone, tá? Então a gente vê lá esses nossos desenhinhos ali, os ícones que a gente tem ali no Windows, no smartphone, sei lá. Ele sempre lembra alguma coisa que remete para algum outro processo daí ao programa, né? Então, sei lá, que poderia... Não tem mais os... sei lá, um ícone de uma câmera. Tem uma câmera ali desenhadinha, né? Que é o que eu uso para gravar aqui essa aula aqui. Então essa câmera parece com outra câmera porque propriedades físicas ela é semelhante ali, contorno, forma, etc. Por sua vez, o índice é aquilo que é relacionado fisicamente, tem uma contiguidade, ele é realmente afetado pelo objeto. Então, uma pegada no chão, eu sei que alguma coisa passou por ali. Se eu apareço aqui com o olho vermelho, quer dizer que provavelmente alguém me deu um soco, né? Coisa do tipo, então eu fui realmente afetado por um objeto. Um buraco de bala na parede, mas também é aspecto, ou um catavento, que a gente entende que ele é um signo do vento porque ele é realmente afetado pelo vento fisicamente. Mas também alguns aspectos mais sutis, como o uso de pronomes pessoais, você, tu, que indicam eu, né? Que indicam basicamente os falantes, as pessoas presentes numa situação específica de comunicação. Esses são os índices. E por sua vez os símbolos, aqui sim num sentido mais específico, e não um símbolo que a gente comentou de maneira mais geral, e que se trabalha de maneira mais geral também em outras perspectivas, mas o símbolo é aquele signo que representa o objeto meramente por uma forma de lei, por uma forma de convenção. Então uma palavra, por exemplo, ela não tem nenhuma razão geralmente, né? Uma outra até... Eu não vou entrar nesse caso, mas geralmente eu chamar um cachorro de cachorro, isso aí é uma convenção completamente arbitrária, né? Então o símbolo ele tem que ser uma lei também, ele tem que ser um legissigno, tá? E por sua vez tem uma terceira tricotomia, que é a relação do signo, do representante com o interpretante. E basicamente isso pega uma palavra ali, cachorro, vamos dizer. Cachorro pode ser qualquer coisa, no sentido assim, ele pode ter qualquer propriedade, é uma possibilidade total. Então esse é o rema. Quando eu tenho uma frase, uma proposição que atribui qualidades ao cachorro, isso é algo que pode ser verdadeiro ou falso. Então o cachorro é triste. Isso aí disse signo, se não me engano. E quando eu tenho uma terceira possibilidade, eu tenho um signo no sentido do argumento completo, em que eu tenho premissas que geram uma conclusão. Então, não, o fulano é um cachorro, o fulano está um tempo sem comer, então esse fulano aí está com fome. Então, esse signo completo em que as premissas elas geram uma conclusão é a questão do argumento. A forma clássica é o silogismo, né? Mas para os nossos interesses aqui, a gente pode entender que esse argumento ele é a forma do pensamento, né? Em termos de algumas premissas, algumas conclusões que nós temos observando o mundo vão gerando outros pensamentos, vão gerando outras conclusões que vão sendo verificadas, né, vão sendo
continuamente comparadas com a realidade, e esse é o modelo do nosso pensamento. E assim, o que vai determinar a validade ou não desse pensamento, por mais que existam as leis da lógica, do raciocínio correto, mas para o nosso ponto de vista, elas são mais critérios culturais, né? Então, comparando com representações sociais, o pensamento social, se entende que uma certa maneira de agir tradicional ela é válida, isso pode servir como uma premissa que vai gerar uma certa conclusão. Então, se a gente observa a estrutura do argumento, e eu tenho premissas, eu tenho proposições que vão resultar em interpretações posteriores, que são a própria conclusão, que por sua vez podem servir de premissas a conclusões posteriores, eu tenho o processo da mente, eu tenho o processo do signo vivo, a semiose funcionando, né? Então, desse ponto de vista, a identificação das premissas, de como elas são interpretadas e que tipo de consequências que elas têm, né? Então, eu quero entender como as pessoas, por que elas vão aderir a um tratamento de uma doença, ou por que não vão aderir, quais são as crenças em que elas estão baseadas para fazer isso. Isso é basicamente a estrutura do argumento. A pessoa não adere ao tratamento, vamos dizer. Isso aí é uma conclusão, ou então é derivado de premissas anteriores, né? Então, essa é a estrutura, basicamente, do argumento, né? Desse tipo de signo mais desenvolvido, que é um signo histórico, e que é um signo, então, que eu consigo explicar essa cognição ou esse resultado com base em premissas, em signos, em pensamentos que vieram antes, né? Então, uma análise psicossocial, semiótica, vai ser uma análise que vai olhar para trás, vai buscar as explicações em termos de premissas e da lógica, dos mecanismos que permitem a interpretação, permitem, digamos, identificar uma causalidade social nesses aspectos, tá? Então, o argumento, acredito que é um modelo geral do nosso pensamento e modelos que, se eu vou encadeando argumentos dessa maneira, eu tenho o modelo da semiose limitada, o modelo contínuo, que respeita a natureza histórica do pensamento social. Então é nesse sentido que eu queria fazer uma relação aqui, tá? Por sua vez, temos também os códigos, né? Nós já observamos que um pensamento ele é basicamente uma correlação entre esses três elementos, representante, objeto e interpretante, né? E quando é que eu vou ter um código? Na medida em que eu tiver essa correlação estabelecida por convenção, tá? Se a gente lembra bem, na aula de representações sociais, tem uma hora que o Moscovici ele menciona que a representação é como se fosse um código para o grupo. Então tá aí, tá perfeito. É uma convenção, é um código que, claro, vai ter certas propriedades específicas, porque na medida que é um código que ele é mantido pelo grupo, ele vai ter o peso de normas, vai ter o peso de reconhecimento dos outros. Se há uma pessoa que pense diferente ou que haja diferente, pode engendrar uma série de relações particulares com o grupo, com os integrantes desse outro grupo, as pessoas com quem ela convive, tá? Então, mas a gente vê que essa noção de código, por isso que eu me interessei por isso lá no artigo que saiu em 2012 ali, no final do doutorado ali, depois do doutorado. Porque eu achei que essa era uma definição interessante de representações sociais, um código com algumas particularidades que tem a ver com a noção da representação social, tá? Então, o pensamento é da ordem do fenômeno psicológico, da mente, do indivíduo. Então, mas na medida em que esse pensamento ele é registrado, ele é socializado, ele é compartilhado, ele pode se tornar um código. E isso vai estar vinculado a certos fenômenos, certas propriedades do grupo que transcendem o indivíduo, né? Então, assim, essa super introdução multifacetada e bastante limitada da semiótica foi isso. Eu não sei se eu consegui fazer com que vocês, assim, saquem qual a importância que eu dou para essa disciplina, para essa doutrina, digamos assim, com uma base para a psicologia ou para a psicologia social. Mas eu, particularmente, vejo tudo muito redondo, né? Então, se eu pego, por exemplo, a questão da representação, que está na base da cognição social, está na base das atitudes, está na base das representações sociais, porque representação aqui é pensamento. Semiótica tem um modelinho redondo que, basicamente,
determina a parcialidade ou a necessidade de ter um conhecimento multifacetado sobre os objetos, que é essa questão do interpretante, e necessariamente entende esse processo de representação como um processo histórico, porque o signo ele progride, a interpretação ela é histórica. Então a gente pega a representação social. Quais são os processos básicos que nós trabalhamos ali? Ancoragem e objetivação. Aquela ancoragem dizia assim, não, eu vou pegar uma coisa, um objeto que se apresenta para mim, eu primeiro vou categorizá-lo dentro do meu conhecimento que me é familiar, da minha categoria, meus esquemas de conhecimento pré-existente. Ora, a gente vê que pela semiótica, se eu pegar isso como modelo, não existe outro jeito. Né? A realidade ela sempre é interpretada, ela é sempre interpretada por meio de signos. Né? Então, aquilo com que eu me deparo, ele é um signo que vai ser interpretado a partir de signos que eu posso gerar pelo menos, e eu vou ter uma facilidade maior na medida em que eu tenho uma adequação do modo de agir, na medida que já tenho se mostrado adaptável, vou ter uma propensão maior a incluir esses elementos novos de experiência, interpretar esses elementos novos de experiência com base em aspectos já conhecidos. E mesmo quando eu for alterar a maneira de pensar sobre alguma coisa, isso não vai ser um conhecimento que vem do nada, mas tem que estar restrito às condições da mente, né? A história da mente, as possibilidades que a mente pode atingir, pode produzir com base no seu passado. De maneiras criativas, sim, mas não tem outro jeito. O processo de representação do pensamento, essa ancoragem, ela tem que acontecer. E a própria objetivação, na medida em que eu vou trabalhar com aspectos concretos, que eu vou trabalhar com exemplares, que eu vou trabalhar com interpretações parciais, também. Todo interpretante, todo sentido concreto, ele vai ser parcial em relação à totalidade, à classe de conjuntos, esse objeto do fenômeno. Então a gente vê que a semiótica explica bem, já traz assim, até fortalece essa noção de ancoragem e objetivação que a gente tem na teoria das representações sociais. Do mesmo modo, eu vou para um construto, para um conceito mais individual, na questão das atitudes. O que é a atitude? A atitude é um interpretante afetivo. Né? Então eu tenho um objeto que é uma classe de conteúdos, algum aspecto da realidade, qualquer aspecto da realidade sobre o qual eu posso me debruçar. Isso vai gerar um interpretante afetivo, eu gosto ou não gosto. E por sua vez, esse interpretante vai predispor a práticas, então a ações que sejam compatíveis com isso. Né? Então, a atitude também é um signo, né? É uma relação entre objeto, é um código basicamente, na medida que é social, ou um sistema sígnico na medida em que ele é mais individual, na medida em que ele vai relacionar um representante, uma instância do objeto que está sendo trabalhado com um interpretante afetivo de uma polaridade positiva ou negativa, que seja. Tá? Os esquemas também, os esquemas são basicamente signos, ou códigos, dependendo de como eu for trabalhar. Se eu for trabalhar com uma teoria culturalizada, um estereótipo, é basicamente um código interpretativo sobre um grupo. Então é claro que a psicologia social ela não se encerra nisso, né? O objetivo na psicologia social estaria em entender por que os aspectos das relações sociais que vão levar com que a interpretação siga um caminho ou siga um outro caminho, ou seja, um estudo da história específica de interpretação. Mas os fenômenos com que se está trabalhando, os pensamentos, os códigos, são signos. Então a semiótica é uma basezinha redonda para essas coisas. Tá? E na medida em que se trabalha, se embute já, se considera como um aspecto específico do conhecimento, essa produtividade, essa historicidade, né, do signo, acho que é um modelo bem interessante para o pensamento, porque o pensamento que a gente estuda na psicologia social, ele tem que ter as características, se não tiver, se torna algo artificial, praticamente um momento no tempo que ele não corresponde ao processo concreto. Tá? E novamente aqui também, é o modelo do argumento que nos leva a lidar com o pensamento, não só com o pensamento coisificado fora do tempo, mas com o pensamento dentro da história, dentro do tempo, né? Condicionado pela história de interpretação. Né? Então, basicamente é isso. Psicologia social, para mim, seria o estudo do direcionamento cultural e social da mente. Né? Então, isso dentro de um ponto de vista semiótico fica legal. Né?
E basicamente é o estudo das características, os caminhos interpretativos do pensamento à medida que são determinados pelas interações sociais. Então, assim como a gente comentou que o Moscovici identificou, olha, para estudar o pensamento individual, eu tenho que entender essa lógica do pensamento grupal, né, que é ali que o pensamento individual vai se formar, vai ser constituído por esse pensamento de grupo. Aqui também, eu vou se aproximar muito desse estudo, desse social do pensamento que a gente via nas representações sociais. Então é como se tivesse, no meu entender, até um poder explicativo, filosófico, basilar, que permitisse até justificar as representações sociais, mas, ou até indo por fora, justificar e enquadrar bonitinho essa questão do pensamento humano na interação nos grupos. Tá? E essa questão ali também entra para os códigos, né? Bonitinho, na medida que eu tenho um estudo das convenções sociais, eu fiz um estudo agora, não sei se vai ser publicado, não, mas já foi publicado num capítulo, como um capítulo num livro, organizado acho que pelo Marcos Eugênio e pelo André Faro, mas ainda estou desenvolvendo umas versões mais aprimoradas também, em que basicamente eu estudei com ética, a questão da moral, em termos de maneiras com que se deve agir, como premissas básicas e princípios básicos que vão gerar a conduta humana. Isso é um código, né? Então, quando eu falo código de ética, código de conduta, é basicamente um código mesmo, que são as premissas, as bases, os valores, de certa razão. Acho que se aproxima muito da noção de valores, apesar de ter sentidos específicos. Mas, na medida em que o ser humano ele tem certas metas básicas, certos objetivos básicos, certos entendimentos do que é certo ou o que é errado no caso da moral, essas premissas, elas geram, em certo sentido, parcial junto com outros fatores, elas geram as maneiras de pensar e as maneiras de agir. Então, as éticas básicas, elas são basicamente códigos no sentido semiótico aqui. Então, eu trabalhei com a questão das fundações morais, que é uma teoria específica sobre moralidade, intuicionista, ligada a aspectos evolutivos, mas eu propus trabalhar um pouco em termos de vamos caracterizar as premissas que estão por trás e como que culturalmente isso implica o entendimento do que é correto, o que não é, mas as premissas que estão por trás das ações e que podem nos permitir imaginar onde a sociedade vai acabar desembocando, né? Então, premissas em inter-relação gerariam uma espécie de um código ético, um código em termos de valores que gera as condutas, etc. Tá? Então, os códigos de ética, os valores são muito adequados também para serem estudados sob essa perspectiva, né? Então, aqui eu vejo a psicologia social basicamente como uma ciência histórica. A gente lembra ali da primeira aula de histórico ali da Volker Psychologie, da questão da Geisteswissenschaften do Dilthey, a Volker Psicologie do Wundt, né? Então, mais voltada para uma compreensão, para uma interpretação, identificação o estudo do nosso comportamento, do nosso pensamento, que deve ser explicado por premissas que vieram do passado que geraram esse comportamento. Claro que, novamente, em interação com determinantes situacionais, ambientais, né? Nosso comportamento não é assim só gerado, nosso pensamento não é gerado só pelo pensamento interior. E identificar isso com base nas relações com os grupos, na história dessas relações, como isso gera certas maneiras de pensar, certas maneiras de agir. Acho que é aí que está a questão da psicologia social para mim, né? E a semiótica ela é útil para enquadrar isso aí. A gente tem, claro, exemplos de psicólogos sociais que utilizaram em alguns aspectos a questão da semiótica. O próprio Vygotsky, ele observou como que o pensamento ele se altera na medida em que a criança ela interage com adultos, ela tem acesso à linguagem, a maneiras de pensar mais sofisticadas, e isso acaba constituindo a mente dessa criança de uma maneira que a própria cultura que desenvolve e se imbrica com o processo cognitivo, né? Então a mente interna fica baseada em relações interpsicológicas. Então o Vygotsky trabalha com a questão dos signos também, por mais que não seja fundado propriamente numa semiótica, né? Mas tem essa história das relações. E o Walsner, para quem conhece também, ele propõe lá uma psicologia cultural, que aí sim
fica uma relação mais explícita entre o indivíduo e a cultura, o individual e o social, e a cultura entendida como um sistema de signos que regula a mente e é internalizada pela mente, e por sua vez a mente, na medida que propõe a inovação, também é externalizada na forma da cultura, né? E aí tem toda aquela questão de signos controlando outros signos que se aproxima muito dessa noção de premissas que a gente vê aqui, né? Então, só para mencionar duas perspectivas fortemente, que assim, que tem a semiótica um pouco mais próxima ali, né? Então, em termos, para finalizar, tanto a aula quanto o curso, eu entendo que uma psicologia social semiótica, ela não é marcada por um método, né? Ela é marcada por um olhar que concebe a mente e os pensamentos em termos de suas características e dinâmicas, de acordo com as teorias semióticas, ou seja, de acordo com as relações com a realidade, como elas são determinadas pela semiótica, esse modelo triádico, com aspecto histórico, o aspecto da semiose limitada, a questão de código, tá? E, ao mesmo tempo, a psicologia social interpreta o desenvolvimento histórico da semiose à medida que ele se desenrola na experiência social concreta. Eu acho que esse é o essencial de uma psicologia social semiótica, uma ciência histórica, compreensiva. Não, tem que ser qualitativa, quantitativa. Não necessariamente, né? Não é necessariamente ligado a um ou outro. Eu acho que, em termos de métodos, cada um dos métodos ele vai ter restrições, características próprias, né? Então, métodos quantitativos podem permitir, basicamente, chegar a padrões compartilhados, ver o quanto que eles são regulares, etc. Mas o cara fica restrito que ele lida só com a adesão ou não a uma frase, a observação de alguma coisa, e se perde também um pouco da riqueza, dos fatores, digamos, da mente daquele indivíduo em particular, mas e uma pesquisa mais qualitativa talvez possa identificar esse caminho interpretativo, a lógica com que o indivíduo gerou, mas obviamente se torna um pouco menos geral, né? Eu acho que talvez o que fosse diferente, que a gente vê é muito comum, a gente vê o uso articulado de estratégias qualitativas e quantitativas, mas o comum geralmente é num momento exploratório inicial, se usa o estudo mais qualitativo para chegar a algumas categorias, algumas ideias, alguns itens, e depois se refina isso na parte quantitativa, em termos de correlações, experimentos, etc. Nessa perspectiva mais uma psicologia social semiótica, voltada para o entendimento de história, de interpretação, talvez seja o contrário. Talvez, assim, às vezes, para chegar num padrão mais geral do que está acontecendo, uma exploração inicial, trabalhar com alguma grande um levantamento de dados, um estudo mais de padrões gerais, de regularidades de ação, de pensamento, um estudo quantitativo e, posteriormente, identificar os padrões de interpretação, identificar os caminhos interpretativos seguidos em certas situações que sejam pertinentes, em certos grupos, né? Evidentemente não se torna mais uma ciência geral, se torna mais uma descrição de mecanismos, dos caminhos que a cultura, que a mente tomaram em certas condições, porque se nós entendermos a abertura que nós temos com a cultura, com o signo, e a historicidade desse processo, dificilmente a gente vai chegar, seria incompatível talvez com uma lei geral. Mas a partir de vários estudos, a gente pode chegar a mecanismos talvez que se mostrem mais gerais de maneiras diferentes, né? Mas então aqui seria o inverso, talvez fosse mais pertinente, uma exploração inicial mais padronizada, para depois caminhos mais interpretativos, mais argumentativos, né? Mas isso aí é algo que eu estou começando a pensar, eu não sei se faz sentido para alguém também, mas faz sentido para mim, né? E a pesquisa, felizmente, a gente tem, na medida que a gente não precisa de dinheiro, né? Isso aí mais ficar pensando, lendo, interpretando, a gente tem as possibilidades de fazer o que faz sentido para nós e tocar a carreira, uma trajetória que seja coerente. Então eu estou caminhando mais nessa direção. Ainda estou mais estudando, as ideias são muito iniciais nesse momento aqui, 2020, que eu estou gravando esse vídeo aqui.
Coloquei lá umas pinceladas nesse capítulo que eu mencionei, né, da moralidade. Num outro capítulo lá também eu botei um pouco na parte teórica, um estudo sobre, acho que autoritarismo, não, sobre meritocracia e causas da pobreza. A parte teórica entra um pouquinho ali, um outro artiguinho ali, mas as próprias ideias estão mudando muito, então é mais um momento de eu parar um pouquinho, dar uma pensada e amadurecer um pouco as ideias, mas de modo geral, se alguém se interessar, uma coisinha ou outra, eu já tenho em um lugar ou outro, mas certamente eu devo estar pensando bem diferente, né? Porque é um pensamento que ainda está em desenvolvimento. Tá? Não sei se fez sentido para alguém, eu sei que certamente é bem diferente, mas o objetivo principal é estimular uma curiosidade, apresentar um ponto de vista. Como eu disse, não é algo que é psicologia social propriamente, né? Não é um campo estabelecido. E como eu comentei da minha própria experiência, eu fui ver um pouco disso pela primeira vez em 2002 e fui entender em 2018. Né? Poderia ter entendido antes, mas eu acho que pode ser pertinente, acho que é legal fechar a disciplina, fechar o curso com essa perspectiva. Quem sabe não leva vocês já a irem repensando, se provocando e imaginando aqueles aspectos que nós trabalhamos anteriormente, até sobre outro ponto de vista, tá? Então, para finalizar, eu acho que a semiótica ela é um campo desafiador, mas recompensador. Na medida que a gente estuda, é algo muito interessante e nos atrai muito. Vou mencionar algumas leituras possíveis adicionais, além daqueles textos em que eu me baseei. Primeiro tem um manual, não tem aqui porque ele é online, do Antônio Fidalgo e Anabela Gradin, são autores de Portugal, Manual de Semiótica, uma busca, vocês encontram ele online. É um texto completinho, bem acessível, tem a história da semiótica toda, fala do João de São Tomás, poucos falam, então vale a pena. Ele usa a divisão do Morris lá de sintaxe semântica e pragmática, que é uma das divisões da semiótica, para apresentar fenômenos de base. Eu recomendo, vocês conseguem tranquilo. Manual de Semiótica, Fidalgo e Gradin. Fora isso, tem esse texto aqui, Elementos de Semiótica da Comunicação, Quando Aprender é Fazer, de Adair Peruzolo, tá? Editora Edusc. Esse eu recomendo, pelo menos assim, eu uso bem a primeira metade. Eu acho que se teve alguma dificuldade para entender a parte mais teórica inicial da semiótica, acho que vale a pena para ter um contraponto, né? Para ter, assim, às vezes, os mesmos conceitos ditos de maneiras um pouco diferentes. Depois ele vai em outro caminho, ele vai mais pelo lado do Greimas, tal, uma técnica específica que ele propõe de leitura dos signos, que não é muito o que eu faço, não é muito o jeito que eu trabalho, mas a parte sobre a ciência semiológica, sobre os conceitos iniciais, acho que pode ser útil introdutoriamente. Aí depois, quando ficar um pouquinho mais avançado, esse é um dos grandes autores também, Umberto Eco, e eu acho que tem uma boa síntese da questão da teoria dos códigos, produção sígnica e os autores clássicos. Claro que é um livro já foi publicado em 76, na Itália, mas é um clássico e faz uma síntese muito boa, trabalha com a questão da ideologia, que é um assunto também que a gente não trabalha aqui no curso, mas é muito interessante, vale a pena estudar. Então, Tratado Geral de Semiótica, Umberto Eco, editora Perspectiva, esse grande livro. Tá? E por fim, quem quiser encarar mais o Peirce diretamente, temos essa coletânea da editora Perspectiva também, Charles Sanders Peirce, Semiótica. São capítulos, assim, tem que ter uma base lógica. Eu mesmo, muitas coisas eu não entendo muito bem. Mas se a pessoa se dispuser a ir examinando, lê uma parte, lê outra, tem um capítulo que não fez muito sentido, vai para o outro, são textos independentes, dá uma olhadinha aqui que esse é o cara da semiótica, Peirce. E assim, isso aí é um início de caminho. Quem gostar, se fizer sentido, pode ir por aí, depois pelo menos já tem uma ideia do que se trata, e se quiser conhecer, estudar mais outras coisas, certamente não vai parar. Lembrando também, né, que o meu interesse, ele é me aprimorar em semiótica, semiótica interpretativa, essa ligação da semiótica com os fenômenos psicológicos e psicossociais. Então, se você tiver algum interesse de alguma pesquisa, conversar e tal, essa troca, eu estou muito aberto para isso.
estou disponível, me contate ali por e-mail, a gente conversa ali também nos encontros do curso e posteriormente. Eu acho que a parte acadêmica, a pesquisa, a reflexão é isso que vale. O meu interesse é mais voltado para isso mesmo, ok? Então é isso. Agradeço pela atenção, pela paciência. Se você chegou até aqui, você assistiu a aula de semiótica, parabéns. Não é todo mundo que insiste. Então é isso aí, né? Com isso a gente encerra todas as videoaulas do curso e fico à disposição para conversas, para trocas, para dúvidas, para o que for, que isso aqui, essas exposições são só panoramas, são só apresentações para dialogar com os textos e para serem um ponto de partida para o interesse mais aprofundado em psicologia social. Então é isso. Obrigado pela atenção e até mais.